Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast Jackson Charles na Mira. 3 contra 1. Serão 3 convidados, 3 posições e pensamentos diferentes de temas livres, abertos, sem nenhuma represária. Hoje nós estamos iniciando o primeiro podcast Jackson Charles na Mira e eu estou aqui na Mira para ser debatido por esses 3 convidados e também por você que está aí através do nosso link que está disponível lá no nosso Instagram e também nas nossas redes sociais. Você pode participar, você pode inclusive dar a sua opinião, colher ideias e fazer as críticas, porque é por essa razão que hoje eu estou aqui na Mira, no ar, Jackson Charles na Mira, 3 contra 1. E hoje nós contamos aqui com a presença de 3 figuras, 3 homens que participam e contribuem para a cidade de Anápolis com bastante trabalho e desenvolvimento. Eu quero cumprimentar aqui primeiro o Anderson Aguiar, que é um líder do agro, é um atuante na vida pública, está aqui hoje para poder debater conosco. Também quero cumprimentar aqui o Félix Pereira. O Félix é o comandante, é o baluarte do Instituto Plataforma Verde, é um ativista ativo, defensor do meio ambiente. Eu conheço o Félix já há alguns anos e por essa razão tive a honra de convidá-lo e ser aceito o convite pelo o Félix, que é um defensor do meio ambiente. Está aqui também conosco o Fabrício Aguiar. Fabrício Aguiar é um líder do movimento e do grupo Meu Lote Minha História, que é um programa social que foi aprovado nessa casa, inclusive na gestão anterior, e que estão enfrentando problemas e às vezes até precisando de auxílio e informações para poder terem a legalização daquilo que eles pensam nesse programa importante, que eu entendi ser importante, e foi concedido esses lotes a famílias de baixa renda. Portanto, nós vamos aqui abrir os microfones, deixar aberto. Os senhores têm total liberdade de fazer o questionamento que os senhores acharem interessante, fazer a pergunta que os senhores acharem conveniente, e nós estaremos aqui na Mira aguardando para poder debater e, quem sabe, chegarmos a um bom termo e sairmos aqui esclarecidos e às vezes bem informados de algo que porventura nós ainda não conseguimos passar. Sabemos que nós podemos não só ensinar, mas também aprender com os senhores e também com você que está aí em casa assistindo e poderá participar também desse podcast. Fique à vontade, Félix. Bom dia, Jackson. Bom dia, Anápolis. Para mim é um importante momento na minha vida que a gente deve aproveitar todos os momentos. O vereador Jackson, o bicho é pompeira, rapaz. Chama 3 para desafiar ele, mas pessoal que está nos assistindo, o couro vai comer. O cara é bom e para tal, acho que ele escolheu um pessoal aí que está afiado. Jackson, é um prazer imenso e nós vamos sim aproveitar esses momentos aqui, como o senhor sempre tem falado, com maestria, com respeito. Afinal, Anápolis merece e precisa disso. Debates, discussões para entrar em consenso. Acredito que é uma oportunidade perfeita. Aqui nós vamos falar de projetos, vamos falar de ações, vamos falar de educação, vamos falar de saúde, vamos falar de segurança pública, vamos falar de ações do Executivo e do Legislativo e por essa razão nós estamos aqui na Mira hoje. E aqui eu quero agora apresentar para os senhores o Fabrício Aguiar. Fabrício Aguiar é o líder do grupo Meu Lote Minha História. Fique à vontade, Fabrício. Primeiramente, queria agradecer a Deus, que em tudo que a gente faz, a mão dele sempre está com a gente, E agradecer a oportunidade de você escutar, a população escutar, e a gente está aqui para debater, firme e forte, e nós vamos mostrar que a população está um pouco insatisfeita com os programas que estão acontecendo. Tá? É isso aí, Fabrício. Também está aqui do nosso lado um líder do agro,
um atuante na política anapolina, reconhecido pelo povo anapolino, suplente de vereador, já foi suplente de vereador, não é isso, Randerson? O Randerson Aguiar. Randerson, fique à vontade. Jackson, obrigado pela oportunidade. Quero cumprimentar aqui o Félix, que já conhecemos a luta dele na cidade de longa data. Fabrício Aguiar, que é parente, né? Porque eu tenho o mesmo sobrenome. Nosso sobrenome não é tão comum, né, Fabrício? E foi uma grata surpresa, né? Quando eu vi o sobrenome do Fabrício, com uma causa muito interessante e importante. Então, primeiramente, fazer aí das palavras do Fabrício, primeiro agradecer a Deus porque nós estamos aqui, temos o dom da vida, isso é o mais importante. E segundo, pela oportunidade de poder debater a cidade, debater os seus problemas, fazer sugestão, numa iniciativa muito inteligente da sua parte, Jackson. A gente que acompanha o seu trabalho aqui na Câmara, né, sabe, ao longo da sua carreira, já 3 mandatos ou mais? Eu estou no 4º mandato. Então, desculpa, eu tinha esquecido de um. É tantos mandatos que a gente faz confusão. Mas então o Jackson tem essa carreira emblemática na cidade, né, bem posicionado, trabalha muito bem a tribuna e agora vem para a rede social para fazer algo que muita gente às vezes tem medo, Jackson. Porque nós que somos públicos, você que tem um mandato, sabe, se não tiver interlocução direta com a sociedade, não avança. E hoje não existe mecanismo mais eficiente do que a rede social e um podcast é a ferramenta ideal. Então tá aqui meus parabéns para a gente começar esse trabalho de hoje. Lembrando, Randerson, você fala um negócio aí de muita importância. Hoje a população tem carência de conversar. Não tem outro caminho pela política se não for passar pelo vereador. Eu sempre tenho ouvido uma coisa que é certa, o vereador é o para-brisa da política. Então, hoje nós vamos tirar o couro do leão, gente. Fiquem à vontade. Como vocês já foi dito a vocês, aqui não tem pergunta combinada e muito menos roteiro ensaiado. E cada um dos participantes poderão pedir uma parte levantando a mão na fala de qualquer um que eu estarei fazendo a interlocução para que ele possa fazer o seu contraponto. Vamos começar então aqui com o Fabrício Aguiar. Fique à vontade, Fabrício. Bom dia, Jackson. Eu queria saber da Câmara, assim, porque a gente está tendo um problema muito grande no meu lote de minha história. Você está acompanhando, né? E aí o que acontece? Está tendo muita invasão de terras, né? Eu fiquei sabendo que o prefeito já sabe que algumas pessoas venderam, né? Mas o pessoal não está sabendo que foi invadido suas terras. Foram lá, arrancaram as estacas, entendeu? Tem gente que não sabe nem a demarcação para poder, como se diz, marcar o lote, cercar tudinho, porque muita gente, como se diz, eu estou vivendo hoje com pessoas que realmente precisam. No início a gente fez uma seleção aí, né? Essa semana mesmo a gente teve invasão de 3 lotes, né? Tanto que eu comuniquei ao senhor, comuniquei a outros vereadores. E assim, eu queria saber de você qual é o ponto para evitar esse problema que a gente está acontecendo no meu lote Minha História. Fabrício, a sua colocação ela é importante, que ela pode ajudar a esclarecer alguns pontos, principalmente no que diz respeito à participação do Poder Legislativo nesse episódio. Primeiro dizer que lá no princípio, em conversações com o prefeito da época, eu pontuei que esses problemas que estão ocorrendo hoje poderiam acontecer e que talvez o programa teria as dificuldades na sua implementação lá no final. Mas o prefeito entendeu da época que era necessário e, obviamente, um programa social de doação diária, quando vem para essa casa, dificilmente o vereador vai votar contra, porque, de qualquer maneira, é um programa de doação diária e que tem um cunho social importante que o vereador, obviamente, não irá contra. E nós votamos a favor. Os problemas advindos foram acontecendo. O problema maior de tudo, Fabrício, eu tenho dito para você, você tem acompanhado a minha franqueza com vocês, e por essa razão eu o convidei para estar aqui até para poder a gente deixar algumas coisas claras e as pessoas que te acompanham poder ter ciência
de como realmente está e qual é a visão da Câmara para com esse programa e o apoio a vocês. O programa tinha uma validade de 12 meses. 12 meses. E a partir desses 12 meses você tinha que ter começado a iniciar a obra. Algumas aconteceram, outras não aconteceram, algumas conseguiram pegar o seu alvará, outras não conseguiram, né? Por razões alheias aos nossos conhecimentos. Vereador. Pois não. O senhor fala que o programa tinha aí uma validade de 12 meses, um ano. Para começar a construir. Para começar a construir. Isso. Mas esse prazo aí, ele era repassado para aqueles que estavam ali pleiteando o lote? Claro. Foi feito N oficinas, explicações, orientações. Depois eles receberam a lei e a posse desse imóvel, né? Dentro da posse também era explícito isso. Mas esse prazo venceu, a preocupação deles é que o prazo vencendo, eles poderiam perder, a prefeitura retornar, mas eu quero antecipar aqui, dizer a você, conforme eu combinei aqui com vocês numa reunião que vocês tiveram, que nós entraríamos no círculo e faríamos o meio de campo. Conversamos com o prefeito Márcio Corrêa, e o prefeito Márcio Corrêa, acessível à questão, já anunciou que irá encaminhar para essa casa, porque essa lei tem que partir do Executivo e não do Legislativo, para ampliar o prazo até o meio do ano que vem, para que as pessoas possam ter prazo de iniciar as suas obras. Pois não, Fabrício, pode falar. Assim, quando a gente recebeu, realmente, a gente correu atrás para receber o alvará, eu recebi. O primeiro alvará que a gente pegou, a planta não cabia no lote, certo? Que era uma exigência da lei. Tinha que caber no dentro lote. do estipulado. Aí a gente, com muito custo, correu atrás, né? Aí só uma pergunta, quem é que fez a planta? Era assim, o programa funcionava da seguinte forma: aquele que pegasse a planta através da prefeitura, a isenção de taxa, a planta, tudo era de graça. Então eu corri, vi o que cabia no meu lote. A primeira veio errada, a segunda já deu certo. Essa primeira planta veio da prefeitura? Veio da prefeitura. Aí a segunda já deu certo. Só que na hora que a gente foi começar a querer construir, aí começou a falar que a planta não valia, porque o CREA tinha validado ela, porque não tinha assinatura, o engenheiro que foi assinado, ele não poderia ter assinado essas plantas. Aí muita gente pegou e muita gente foi vetada. Aí foi aquela confusão todinha, não liberou mais o alvará, não liberou mais nada. A lei estipula que a metragem mínima é de 50 metros, né? E a metragem máxima é de 80 metros. 80 metros. E houve esses contratempos. Mas para sanar essas questões, a lei que está vindo para casa, que vai ampliar o prazo de construção, ela também trará a regulamentação daquilo que já está contido na lei, que é a isenção das taxas, inclusive do imposto, o IPTU. Também virá nessa lei que será contemplada agora, que foi uma conversa que nós tivemos com o prefeito Márcio Corrêa. É importante frisar que a lei anterior trazia a possibilidade, não a obrigatoriedade, de um recurso aporte financeiro advindo da GEAB para que você pudesse iniciar a sua obra. Porém, ao pé da letra, isso não foi possível acontecer porque 2 programas diferentes de entidades diferentes e de esferas diferentes não podem falar entre si, porque são 2 benefícios diferentes um do outro, com avaliações, com eu diria assim, com triagens diferentes, e que não tinha como fazer essa união da AGEAB com a prefeitura. Portanto, caiu por terra essa possibilidade do cheque de construção para que isso acontecesse. Mas a lei não dizia de obrigatoriedade, dizia que existia essa possibilidade. Anderson? Bom, dentro desse aspecto, uma coisa que me chama um pouco a atenção, Jackson, em relação esse programa, ele é um programa que ele sai de um governo e vai para outro, né? Porque ele é um programa de... Não.
esse programa era exclusivamente municipal. Municipal. Não, falo do governo municipal mesmo. De um prefeito, começou num prefeito tá. e foi para outro prefeito. Você tá com Isso, dificuldade de certo, falar sim. do Roberto Naves, do ex-prefeito? Não. Quero Minha Casa Minha Vida? Não Minha tem- Casa Minha Vida? Não, Meu Lote, Minha História? Sei Não. lá, uma Embira. Não tem nenhuma dificuldade, é só para a gente contextualizar quem está. Porque nem sempre as pessoas que estão assistindo têm noção disso. Para vocês isso é muito comum, para nós que acompanhamos, mas às vezes a pessoa do outro lado não sabe, porque começou no governo Roberto Naves, tem dificuldade de não falar o nome dele. E Fica mais agora bacana. está dando continuidade, vamos falar assim, com outro formato e tudo dentro do governo Márcio Corrêa. E é bom frisar que o prefeito Márcio Corrêa não tem nenhum problema com relação a isso. Tanto é que ele vai encaminhar a lei para cá, agora acertado com os vereadores que conversar com ele, para fazer a prorrogação. Ocorre que no meio do caminho tinha uma pedra. E outras pedras surgiram no meio do caminho. E essas pedras são o quê? São pessoas de má fé que, por razões exclusas ao nosso conhecimento, começaram a comercializar esses terrenos, o que durante 5 anos ele não pode fazer perante a lei. Bom, aí entrou um ponto muito importante, Jacques, que a gente precisa aqui, já que você falou que vai vir um projeto de lei, aliás, deve ser uma lei complementar, porque já existe a lei, né? É alterando a lei. Alterando a lei. Vejam só, vindo do Executivo, que é um projeto do Executivo. Uma coisa importante que a gente precisa colocar aqui para os nossos internautas é que o Fabrício fez uma denúncia aqui muito importante. Existe invasão de terra. Isso é crime. E aí, Jackson, do ponto de vista nosso, eu represento o agronegócio, você sabe, e eu sou um dos coordenadores do movimento Invasão Zero, nível nacional. Isso é inadmissível. Por que é inadmissível? Porque a invasão da propriedade privada é crime. É crime. E isso precisa ser, primeiro, investigado. Segundo, precisa ser punido. E terceiro, precisa ter uma ação preventiva disso. E aí entra o que eu penso nesse momento, é que o Executivo, nesse projeto, nessa lei complementar que virá para essa legislação que já existe pertinente a esse programa, que tenha já ali destinado, explícito, que estas áreas precisam ser monitoradas. Por que precisa ser monitorada? Já que o prefeito criou o linha direta, está na hora de colocar o linha direta. De frente. Desculpa, linha de frente. A linha de frente, bem colocado, Fábio. A linha de frente fazer esse trabalho, por quê? Porque a gente precisa primeiro preservar, porque afinal de contas ele começa como patrimônio público e depois vira um patrimônio privado. Que É verdade, Uma parte Anderson. aí, o Hans. Então é inadmissível que haja no município de Anápolis certeza. invasão de propriedade privada. E a gente, no dia da invasão da terra da menina, ela passou na segunda-feira, quando foi na terça, começaram a E construir. quem é que invade, Fabrício? São pessoas que chegam assim, eu comprei de 10 mil, outro vendeu de 30. Tem Então tem um segundo crime que é proibido pela Deixa eu legislação concluir a minha comercial. fala que vai chegar aí. O que acontece? Foram fulano vendendo para ciclano, que ciclano vendeu para Beltrano, e este assunto já está na baia do Ministério Público e também na linha de frente. Já está sendo A feita a gente investigação, por essas razões, inclusive, houve um questionamento por parte de alguns beneficiários, que por que não me entrega a escritura? A prefeitura não pode entregar a escritura enquanto não fizer o levantamento total de quem realmente precisa e de quem realmente não precisa. Isso já está sendo feito por essa razão. Nós vamos prorrogar esse prazo para que nesse período haja a desenvoltura de tudo isso e as coisas sejam sanadas. A ideia do prefeito Márcio Corrêa é de que vai ficar com o terreno quem realmente necessitar, precisar e tiver dentro das características de ganhar o terreno. Então, quem não tiver, quem vendeu, quem comprou algo irregular, pagará o pato na justiça e financeira. Já que essa parte Pois não. preocupa em muitos aspectos. O prefeito vai mandar o projeto para casa. Beleza. Na gestão passada tivemos esse erro aí de exploração de um encanto de ter a casa própria. Nessa gestão, o Fabrício fala aqui de uma situação grave que o projeto veio talvez eu vice de origem, já veio com um projeto que não cabia dentro do terreno. Então, o beneficiário, ele já entra com um desfavorecimento, porque isso vai dar problema na frente. E um dos problemas, que agora ele também relata, que é a invasão de terra.
Isso não é preocupante para a administração, para a Câmara Municipal, que precisa fiscalizar mais e precisa trabalhar melhor esse aspecto de doação de casa ou doação do lote para construção? Claro, isso é muito sério. Claro, tem que ser bastante rigoroso, tem que analisar profundamente, né? Mas não é esse o mérito da questão. Nós estamos tratando aqui de criminosos. Nós estamos falando aqui de pessoas inescrupulosas. E essas pessoas, elas agem para burlar a lei, para burlar regras. Isso aí é profissionalismo. Tem pessoas que vivem disso. E tem pessoas de boa fé. Assim como o Fabrício está aqui colocando à frente de tudo, colocando o seu nome, a sua família, o seu nome. E é uma pessoa digna, honesta, correta, que tem agido corretamente. Existe um ditado popular que diz o seguinte: os bons pagam pelos maus, né? Pelos pecadores. E é o que está acontecendo. Mas para isto, está acontecendo essa intervenção, tanto da Câmara Municipal quanto do Executivo Municipal, para dar tempo para que a Justiça faça tudo esse levantamento, e aí as coisas começam a se normalizar. Nós vamos deixar para depois a continuidade desse assunto e vamos passar para o Félix. Já você volta para que o Félix desabafe, que ele está meio agoniado. O coração está agoniado? O coração está agoniado. Jackson, eu pediria para dar uma lida no texto antes. Vai ser bem breve, pode ser? Obrigado, você falou que pode. Obrigado. Rapaz, fazer programa ao vivo e com pessoas do intelecto igual de vocês, a gente tem que aproveitar todo momento. Vamos lá, nós vamos falar de vida e mandato. Amador Abdala nasceu em 1922 e faleceu em 1985. Foi vereador por 3 legislaturas em Anápolis e presidente da Câmara Municipal nos anos de 1973 até 1975. O senhor o conheceu? Grande amigo, o Amador. Eu era presidente da Associação de Moradores da Vila Formosa, quando o Amador era o secretário de Meio Ambiente do município. Ele atendia lá no escritório, era lá na Matinha, um defensor ferrenho do meio ambiente. Tá bom, muito bom, Jackson. Então, o Amador Abdala plantou uma merreca de árvores. Sabia que ele plantou pouco mais de 100 mil árvores, ou talvez bem mais de 100 mil árvores em Anápolis? Você sabia? Você sabia, Fabrício? Então vamos lá, Amador Abdala plantou mais de 100 mil árvores na cidade. Construiu mais de 40 praças. Entendeu? Amador Abdala fazia uma defesa intransigente, era ferrenho. Ele era o cara ambientalista, ele era defensor ao unha e dente. Estou mentindo? Não. O cara era bom. Peça única, fenômeno. Bom, aí a gente começa a ver que a história de Amador Abdala, ela sai do âmbito anapolino e estende para o âmbito goiano. Ficou conhecido aí por todo o estado de Goiás com a sua luta. Numa época que pouca gente dava importância. Era abundância em árvore, a mudança em tudo. E ele já previa os problemas futuros. Problemas tais como começamos a passar aí com o aquecimento global. Poxa, se você ligar aí a árvore ao aquecimento global, você vai ver que não é só a questão da qualidade do ar, mas em si a qualidade das plantas que fazem isso aí. Amador Abdala tem essa história bonita e para tal, Jackson Charles, você o conheceu e o cara, ele, além de ser defensor e conhecido, essa Casa de Leis, Câmara Municipal, ela concedeu para ele uma comenda, certo? Sim. Essa comenda bonita que eu tenho o prazer de exibir aqui. Produção, mostra aqui a cara do homem. Cara, era fera. E eu vou colocar no peito, Thiago. Você permite? Fica à vontade. Porque é com orgulho que eu vou colocar essa comenda aqui como ambientalista. Porém, a história começa a apertar e o vereador que é fogo na roupa, não é brinquedo, não. Vereador, o senhor conhece bem o Córrego João Cesário? Conheço. O senhor sabe onde que ele nasce? Sei não. Não, então eu vou explicar um pouco para o senhor. O Córrego João Cesário, ele tem 2 nascentes mães. É lindo o lugar das nascentes, porém é triste o poder de degradação. Fica ali encostado na antiga Casa das Crianças e abaixo da Igreja Católica. 2 locais maravilhosos.
E o córrego do Cesário com dimensão aí de 3.500 e poucos metros, uma área mais ou menos de 26 mil metros quadrados, que deveria ser de área de proteção ambiental, e que ali ao lado, nos fundos do Brasil, Parque Shopping, uma viela que levou o nome do secretário do Meio Ambiente, Amador Abdala, ela, ao longo desses 10 anos, vive uma barbaridade, um crime sem procedente ambiental, que é a degradação do córrego João Cesário, que faz a junção com o Rio das Antas. Não é desse governo, vem de outros governos. Mas, infelizmente, nesse governo, nós tivemos uma punhalada em cima do túmulo do Amador Abdala, que foi um ferrenho lutador das causas ambientais. A Câmara Municipal aprova essa lei de redução da APP de 30 para 15 metros. Muito boa a sua colocação. Aguenta Fred. que tem mais. Não, mas eu vou fazer uma pausa. O senhor perde a parte, então, porque o couro vai comer. Esta foi uma colocação interessante. É importante que os críticos, e aí na pessoa do Aldivino Félix, Claudivino, nessa pontuação, tenha conhecimento de causa para poder não fazer injustiça. Não foi a Câmara que aprovou. Calma. Presta atenção. Vamos chegar A lá. Câmara não aprovou. A Câmara convalidou uma decisão ministerial que foi composta por 3 promotores públicos de uma compensação ambiental para recuperação daquela margem do rio. Que a Orca, que é a empresa proprietária do Brasil Park Shop, em um ajuste com o Ministério Público, composto, como eu disse, por uma banca de 3 promotores públicos, levaram à justiça a proposta e tiveram a autorização para que, naquele perímetro, só naquele perímetro, para que se fosse feito os investimentos necessários sem a utilização do dinheiro público do município, que houvesse essa compensação ambiental, reduzindo de 30 para 15 metros, que na nossa opinião... O senhor tem o nome dos promotores? Eu não tenho aqui, eu não tenho ele para te explicar, mas eu tenho no meu gabinete, eu posso te dar depois. Vereador, aí a história começa a ficar mais marguenta, porque veja bem, um TAC, que é um termo de ajuste de conduta, não muda o Código Florestal nunca. Não muda o Código Florestal, é a lei macro, é a lei mãe. Se eles o fizessem, eu tenho que repudiar o ato desses promotores. Então eu vou dar uma sugestão para o senhor. Calma. O senhor atravessa a rua, vai lá no Ministério Público, ou então faz uma representação contra o Ministério Público. A nossa banca de advogados já o fez em Brasília e vai continuar fazendo. Então esse é o caminho. Porque a lei 12.651 de 2012, ela é clara, o Código Florestal é uma lei macro. O município não pressupõe sobre a lei macro. E para tal, nós estamos falando de um córrego do Cesário de 3.500 metros, estão favorecendo apenas ao empreendimento do candidato a governador Wilder Moraes. Não está favorecendo. Está favorecendo. Não, o senhor está equivocado. Se está mexendo a área. Só um minutinho. Não está favorecendo. Não está favorecendo. O investimento está sendo feito por eles. É uma parte. Não está favorecendo. Não é favorecendo, é uma compensação. Favorecendo é quando o senhor dá algo e não tem nada em troca. Vereador, a lei... O município está ganhando com isso. A lei 12.561 fala que não pode. A lei, ela não é maior que uma decisão judicial. A decisão municipal, ela é menor que a decisão federal. Eu estou falando de decisão municipal. Eu estou falando de uma decisão judicial de uma ação imposta por um colegiado de promotores públicos do Ministério Público. Me permite a parte? Pois não. Bom, só para a gente entender, quando o Félix cita a lei 12.651, Código Florestal Brasileiro, e aí só para o nosso internauta ter um pequeno relato, eu fui do Conselho Municipal de Meio Ambiente por 2 mandatos. E dentro disso, eu também fiz parte do grupo técnico da Federação da Agricultura do Estado de Goiás, quando a discussão do Código Florestal, Jackson, estava sendo debatida no Senado Federal, lá por volta de 2012, 2011, por aí. 2011, 2012. Veja só, quando você cita a lei, você não está errado, mas você não pode dizer que o Ministério Público está equivocado. Por quê?
há de se levar em consideração que lá na Lei 12.651 está escrito que as áreas consolidadas, o que são áreas consolidadas? São as áreas urbanas que já estavam antes da promulgação da lei, certo? Que a lei não retroage. E a propósito, se não tivesse esta ressalva da lei dando essa condição legal para que o Ministério Público entrasse, obviamente não aconteceria. Seria inconstitucional. Seria inconstitucional. Se aconteceu é porque houve um entendimento jurídico que poderia ser feito sazonalmente, naquele caso, casos específicos. Tá. E Vereador, aí, mas só- você cria essa lei por determinação do Ministério Público, vocês não chamam não o é terceiro lei, setor. não é lei. Não criou a lei por conta Não é disso. lei, é um TAC. É um Esse termo, TAC termo. é um termo de ajuste de conduta. E veja só, esse termo, Félix, ele não está privilegiando ou atendendo o interesse de senador Wildo Moraes, que é o proprietário daquele empreendimento, não. Até porque aquele empreendimento foi construído antes dele ser senador. E mais uma coisa, o córrego já existia ali. E terceiro, já existia intervenção humana ali, porque ali passava a rodovia federal. Ô, Anderson. Só para terminar, por favor. Concluindo o raciocínio. Ali tinha uma ferrovia federal, certo? Que passava ali. Então veja só, independente de todos esses aspectos, é que ali é uma área ambiental com presença humana já consolidada. Anápolis tem mais de 100 anos. E 119 anos vai fazer agora. Quando é assim, existe um outro aspecto da legislação, me permite, vereador, que tem que ser levado em consideração. Para você determinar a APP, você tem que começar a medida do leito do rio. E aquilo lá não é rio, é apenas um córrego. E córrego tem características específicas que a legislação... O senhor não quer dizer, seria melhor o senhor Só concluir. falar que é um curso hídrico? Não, Deixa eu só- independente... Ele passou dos Deixa eu 3.400 fazer metros, uma passou dos intervenção aqui. 3.400, é curso Nós hídrico. temos... O papo está tão gostoso que está passando o tempo e nós não estamos vendo. Já temos 40 minutos de programa. Ah, o Hans não cala? Nós temos apenas 20 minutos, então nós vamos ser bastante resumidos, né? Ok. Esse caso específico, o Félix, não houve uma intervenção e nenhuma iniciativa da Câmara e nem do prefeito municipal, foi uma determinação judicial que, para poder ela ser conclusa, havia necessidade de fazer uma alteração na lei especificando aquele caso, e é só aquele caso. Então, é um caso que tem que ser discutido na justiça. Deixa eu só complementar. Mas aqui não é justiça. Não, Não, aqui Poder não. Legislativo Não. faz parte da justiça o municipal. caso que eu digo, a legalidade ou não, que eu estou dizendo. Aí, Deixa eu só complementar. Assim, ó, na questão ambiental, ali já não está sendo, como se diz, tão ambiental. Por quê? Porque se você for nas margens lá, ali está desabando, né? Faz tempo. Então, está desabando. Ou eles tomam a providência de recuperar aquilo ali, ou aquilo ali vai entrar dentro do córrego. E aí, qual é o desastre maior futuramente? A soliação. Vai Então desabar. tem que haver uma intervenção. E tem que ter uma assim, nessa aí, tem que ter um órgão para fazer o que fez. Agora, Fabrício e Félix, o ponto-chave é que não existe política pública determinada, voltada, aliás, nem é política pública, é política de governo, porque política de governo precisa fazer e ter uma ação direta dentro das áreas urbanas voltadas para recuperação ambiental. Aí eu vou ter que concordar com você. Precisa ter um olhar mais aguçado, Não é precisa olhar. ter Não, fiscalização. não, Precisa, não. não é só ali. A ponte Só da Ana pra Jacina tá para só cair, pra tá rachada, concluir, e a gente não Mas tem. vamos Félix, concluir esse só pra assunto? concluir o assunto é o seguinte, o que falta não é olhar. Olhar eu olho, Jackson, olha, qualquer um olha. Precisa caneta. Quem tem o poder da caneta é o executivo. O executivo tem que determinar que a intervenção tem que ser feita, que tem que ser reconstruído, que tem que ser replantado, que tem que ser feita uma série de coisas. E é só lá não. Se você pegar o Córrego das Antas tem o mesmo problema, o Góis tem o mesmo problema. E também não é um problema só de Anápolis, não. Isso é um problema de Brasil. Isso é um problema onde tem urbanismo. Este assunto, já foi superado no que diz respeito à questão à iniciativa e nós temos pouco tempo, nós temos que caminhar. Inclusive, vamos dar uma oportunidade para um participante aqui. O campeão disse aqui o seguinte, campeão das cartas de crédito. Bom dia, Jackson. Lá na terceira etapa, deve ser do setor sul, tem uma praça feita pela prefeitura e não existe praça
e o povo está invadindo. Bom, se não existe praça, não tem praça feita, né? Pode ter lá um espaço público que está designado para possivelmente ser uma praça, o que não é, é uma área pública, né? Mas eu vou olhar aqui, eu queria que o campeão me encaminhasse o endereço, que nós vamos encaminhar as equipes da postura lá para averiguar e tomar as providências cabíveis, se é que realmente está havendo invasão. Ô Anderson, e você? Eu quero dizer o seguinte, dentro do quesito da nossa área, que é a área rural, nós precisamos com urgência, e esse governo prometeu e precisa cumprir as promessas, inclusive nós que apoiamos a eleição do prefeito Márcio Corrêa, né, representando o setor. E aí, Jacques, você como vereador é o nosso canal para falar direto com o prefeito, visto que você tem uma relação muito boa com o prefeito Márcio. A primeira coisa, as estradas vicinais. O ano passado, que foi o primeiro ano do mandato do Márcio, foi feita apenas uma intervenção. Eu vou falar de uma área específica, que é uma área ela é uma área muito sensível, Jacques, que é a área do Piancó. Porque lá tem uma APA municipal. E sendo área municipal, ela é de responsabilidade do município, embora as estradas vicinais já são de responsabilidade do município. E lá no Piancó, a manutenção só foi feita uma única vez no ano passado, quando foi aquelas máquinas da Goinfra. E aí não é por falta de máquina, porque o ano passado recebemos máquinas, inclusive destinadas para isso. O senador Vanderlan teve aqui, entregou máquinas, o senador Wilder entregou máquinas, né? Porque naquela época a prefeitura estava com um problema realmente de máquinas. O Márcio assumiu a prefeitura toda complicada. Mas nós já temos mais de 1 ano e meio de governo e eu recebi da presidente da Associação dos Produtores do Piancó, que não está sendo feita a manutenção. Segunda coisa, e aí uma coisa muito importante, que é até da sua atuação como profissional, Jacques, o parcelamento de chácaras em chácaras menores que 5 mil metros. Isso é crime. E dentro de uma área de proteção ambiental, uma APA, isso é pior ainda, porque a APA tem legislação específica, certo? E outro fato muito importante é que nós estamos tendo problemas seríssimos com perturbação sonora. Por quê? Quando parcela e coloca uma chacrinha de 2 mil metros, o cidadão tem a capacidade de levar para lá 15, 20, 30 pessoas, 3, 4, 5 carros de som e aquilo bomba 24 horas. Ele chega no sábado e vai embora no domingo. Então, aquela região, além de perturbar o sossego público, também é um impacto. Por quê, Jacques? A poluição sonora, ela é um crime ambiental, ela tem impactos ambientais. E aquele lugar ali é captação de água para saneágua, ali tem corredor ecológico para animais e ali tem muitas pessoas que estão estabelecidas. O Piancó hoje ele pede socorro à prefeitura municipal. O senhor já fez esse ofício aí para a Secretaria de Meio Ambiente? Não, eu não represento o Piancó, quem representa é a presidente. Deixa eu fazer uma colocação interessante nessa fala do Anderson, que ela é importante até para informação para os ouvintes. Existe uma disputa jurídica até, e política inclusive, da divisa entre Anápolis e Abadiânia. Sim. E aquela região ali, grande parte do Piancó, ela não pertence a Anápolis. Então a Anápolis tem que pagar royalties para a Abadiânia? Ela não pertence a Anápolis. Ela é de Abadiânia. Então, existe uma divisão no mapa que ele acima do presídio. Ele é meio complicado. Então, a lei federal é clara, ela não permite o parcelamento de chácaras com menos de 20 mil metros. Não. Isso não quer dizer que não possa ter chácaras divisíveis com metragem inferior, ou seja, 5 mil metros. Porém, ela tem que vir juntamente com toda a infraestrutura necessária, inclusive essa questão da preservação ambiental, do tratamento de esgoto. Jacques, só um adendo aqui, essa questão toda que eu estou dizendo está dentro da APA, que é a nossa APA municipal. Então não entra em forma alguma com a disputa com a Abadiânia, que é antiga, como também nós temos uma com Silvânia aqui do outro lado. Gameleira. Né? Só isso. Bom, a nossa APA ela começa lá nos Três Morros, né? E desce para frente ali até perto do... E o senhor foi feliz. Realmente é proibido, é crime fazer a divisão de chácaras. Isso é uma determinação, a lei federal compete ao INCRA fazer
essas divisões de terras. Até porque com o menos- nosso módulo fiscal rural não permite isso. permite Não existe essa lógica. E agora o que nós precisamos é a presença maior, nós precisamos da presença ostensiva. Mas a sua da colocação é prefeitura. importante nesse sentido e nós vamos levar isso para a linha de frente, dar uma averiguada. O Jackson, quando o senhor falou aí e eu sinto prazer ouvindo de Vossa Excelência aí, que é um vereador de 4 mandatos, a lei federal é clara. E eu insisto na questão do córrego dos cesáreos. Entes do IBAMA e das autoridades máximas, será que participaram aí dessa tratativa de redução da ABP? Absolutamente. O senhor está misturando alhos com bugalhos. Vou dar um exemplo para o senhor. Aqui em Anápolis tem um parcelamento de uma chácara que fica ali perto da Baby Mania. Chácara é do lado. Da Baby Mania, certo? E o Ministério Público já entrou contra o proprietário. Os donos dos terrenos que adquiriram estão desesperados porque eles não conseguem a escritura e, infelizmente, o Ministério Público não aceitou, não admitiu, porque não tinha nenhum amparo jurídico legal para que o Ministério Público pudesse intervir na regularização daquele loteamento de chácara lá. Se eles não obedecerem, por exemplo, rigorosamente às regras estabelecidas para a implantação de um condomínio de chácara com toda a infraestrutura, infelizmente o Ministério Público não concorda e irá penalizar o proprietário da área. Então, o que o senhor está dizendo são coisas distintas. O caso do córrego cesáreo, a lei deu uma possibilidade, uma válvula para que houvesse feito esse TAC, para atender uma demanda que atendesse, inclusive, uma necessidade popular. Qual é o papel do Ministério Público? É defender os interesses da população. Da coletividade. O Ministério Público Vereador, ele ninguém defende assina- a coletividade. Então, Ninguém assina um papel que revoga uma lei da União. Mas não revogou lei, Já, cidadão. o Félix, acho que o importante aqui é o seguinte, eu entendo a preocupação do Félix em relação à conservação do meio ambiente. O que tem que ser feito é que tem que estar muito claro no plano de manejo. Depois do TAC existe o plano de manejo. O que é que vai ser feito ali na intervenção? Ponto. Segundo, o meu parente aqui, o Aguiar, ele falou o seguinte, o Fabrício falou o seguinte, olha, ali tem que fazer porque vai desbarrancar, falando de forma mais clara para o nosso internauta entender. Quanto ao desbarranque, ele também é um problema ambiental. E o que tem que ser feito? Além da intervenção, a intervenção ela tem que estar dentro da lei. Está dentro da lei, é permitido. Agora, o que nós precisamos fazer, Félix, é cobrar tanto da empresa, que é do senador Wilder Moraes, porque tem contrapartida. não, a prefeitura da prefeitura. A prefeitura tem que cumprir o papel tem que cumprir. de exigir as regras urbanísticas para determinada E construção. outra coisa, uma posto de recarga, o importante é ter uma contrapartida ambiental, replantio, tem que fazer talude. Por que entendeu? a empresa do senador Wilder não entrou com essa responsabilidade olhando todos os 3.500 metros do córrego do Cesário? Você perguntou para a empresa? Que não é apenas o que a lei está mostrando que vai ser Mas só aí a empresa é Brasil, privada. Mas aí, Félix, aí mostra que está tudo Félix, sendo mas tratado aí eu para quero- um interesse Félix. econômico. Não, mas você está dizendo que o Ministério Público é tendencioso. só um Não. minutinho, Félix. Você ouviu isso aí sair da minha boca? O Félix, Você tá Não, insinuando o isso. senhor ouviu isso aí sair da minha boca? Você tá insinuando. Eu estou falando que pelas centenas de ações que eu mando até pelo Ministério Público, que eu não tenho resposta, eu já levo as minhas ações para Brasília e Goiânia, Félix, para o Ministério mas Público de resposta Anápolis. ninguém Só acha passei se fácil, não. A até gente o só Greco. só um minuto, atrás. Félix, só um Eu minuto. não discordo da sua preocupação, entendeu? E é grande a minha preocupação naquele E quesito. assim, resposta Não, presta a gente atenção não aqui. tem toda hora, O tempo- não. A o gente tempo tem tá- que correr atrás. Só um minutinho, tempo, só um já- minutinho. Sim, ó. Eu já sou preocupado com o ambiental, tempo. O tempo, filho. olha. Ô Félix, você me Oi. desculpa a minha franqueza, Claro. mas o senhor, como um defensor do meio ambiente, como um ativo nas lutas das causas do meio ambiente, esse processo era um processo público. Todos nós tínhamos acesso a ele. O senhor acompanha de perto as ações do Ministério Público, eu acompanho o senhor também. Então, o senhor me desculpa, faltou competência do senhor na discussão dessa questão lá no Ministério Público, quando essa discussão começou a ser gerada lá. Porque lá o senhor poderia falar tudo isso que o senhor está dizendo, e lá era o local correto. E poderia estar no TAC, né? E poderia estar no TAC. Agora, depois da onça morta, não tem jeito do cidadão querer arrancar o couro sem a faca. Opa! Então, nós temos passos a percorrer, agora, vereador. agora não tem mais. Uma decisão judicial. Decisão judicial. Então vai ser inédito se acontecer um reverso. Só falando.
Não, nós estamos falando daquele Não, caso não, aí específico. Sim, naquele caso. Se houver um reverso, vai ser inédito. Pode ser inédito. Pode ser que seja. Pode ser inédito. Pode ser que seja. Pode ser inédito. Assim, ó, igual o caso Meu Lote, Minha História. A gente foi receber pelo prefeito, né? No teatro, tudo. Mas aí passou um ano e nada. O que a gente fez? Correr atrás. O Jacques está de prova, os outros vereadores que recebeu a gente muito bem. Quase todo dia a gente estava aqui. Às vezes vinha eu, minha esposa. Eu já vim aqui sozinho, só eu, conversar com eles, expor os problemas, entendeu? Então, assim, quando há um problema, você tem que correr atrás de tudo. A gente está indo na prefeitura, a gente está vindo na Câmara, atrás de resposta. E complementando o que ele estava falando, o negócio de barulho nas chácaras e tal, antigamente tinha aquelas patrulhas rural, que elas interviam nesse negócio de som. Você sabe se ainda existe essas patrulhas rural ou passou tudo por linha de frente? Não, existe a patrulha rural. Não, são duas coisas diferentes. São coisas distintas. Existe a patrulha rural. Alhos e bugalhos. Não, Existe a patrulha rural e a linha de frente, atua também na questão de postura, que na verdade hoje a linha de frente ela faz uma junção de todos os serviços da prefeitura. Então, quando vai, se resolve praticamente todas as questões. Então, se houver alguma reclamação, alguma manifesto da população, a linha de frente ela é obrigada a prestar esse serviço à sociedade. A patrulha rural, que ainda existe, ela ainda existe, inclusive eu tenho um grande amigo meu que trabalhava na cidade e hoje ele atua na patrulha rural, que é um sargento da Polícia Militar. Tem o cunho de fazer o acompanhamento e segurança das chácaras e etc. Tal. Só que, obviamente, a área rural é muito grande e, às vezes, infelizmente, não tem como estar presente a todo momento em todos os lugares. Mas, com a manifestação da população, a linha de frente pode, sim, fazer esse trabalho que o senhor disse com relação... Porque faz parte aí de estar dentro da área do... Porque assim, no caso da invasão lá que a gente teve, a gente chegou a ligar por linha de frente para saber, né? Aí eles falaram que tinha até 5 dias para ver o caso da gente, né? Aí é por isso que eu tô perguntando, assim... A legislação não diz isso não, se te responder... Assim, às vezes pode ser as pessoas que escutam... O esbulho possessório, ele tem 24 horas para você fazer a retirada do invasor. Após isso, aí sim, são cinco dias que você tem que acionar o Ministério Público. Vou entrar na justiça contra o programa podcast o Jacques. Ele falou que é 3 contra 1, não é 2 contra 2. Não, senhor. O Anderson Aliás, é uma a gente pessoa. tá Vira folha. Aliás, vira folha. senhor, aliás, eu tenho E até uma diga-se de reclamação. passagem, o senhor tem um ótimo assessor, conhecedor da área ambiental, um defensor ferrenho da invasão zero, né, João? E eu vou dar informação. senhor. Eu vou dar informação pro Eu senhor. quero parabenizar o senhor somente, não nesse quesito de 3 contra 1. Aliás, eu já o senhor foi quem menos gastou tempo aqui. Então, você podia dar licença, você está gastando tempo e outra coisa. Aliás, eu quero até fazer uma reclamação aqui, vou mostrar para os internautas. Eu já entrei bulinado nesse programa, porque eu fui descaracterizado. Botaram uma imagem de IA, eu uso chapéu, olha aqui, o chapéu, e queriam tirar meu bigode. Não se iluda. Eu já entrei. Não se iluda, internautas. Isso aí isso aí Eu é mandei a gravado. foto, Dois tá olha, junto. gente, eu mandei a foto pro Jacques de chapéu, e aí botaram isso aí de jeito. Aí Olha eles aqui, deixa eu descaracterizaram. fazer uma colocação com os senhores. Vocês estão perdendo tempo perdendo tempo. falando bobagem. É isso mesmo. Então vamos fazer o seguinte, vamos ao assunto, pode questionar o vereador, vocês podem debater com o vereador, que nós estamos prontos aqui para responder. Mas o caso do Anderson quer dizer que, inclusive, infelizmente, eu tinha contratado. Eu tinha um telefone antigo do Anderson. O senhor é que, inclusive, me indicou o Anderson. Então o senhor está equivocado na sua fala mais uma vez. Isso Porque é forte me demais. indicou para que o Anderson estivesse aqui, não fui eu, foi o senhor. Então, senhor é forte. Então são 3 contra 1, mas que o senhor, pelo visto, não tem muito domínio sobre as pessoas que o senhor supostamente Tem que deve olhar ter. melhor. Jesus teve Judas ao lado e falava que o Judas era bom. Olha aí o que me Tá me aconteceu. chamando de Judas, tá de sacanagem. Não, falei Ó, Jesus, gastando cara. tempo, vamos lá. Vamos Jackson, tratar mas de olha, assunto sério. obrigado por você ouvir. Não concordo de forma nenhuma.
Afirmo para o senhor que vou continuar buscando até que todas as possibilidades ela cabe. Continuo afirmando que o João Cesário ele é estrangulado desde os vereadores Jean Carlos e André Rezende, que são daquela área da Alexandrina e poderia ter um cuidado melhor, assim como o senhor cuida da Vila Formosa, porque o meio ambiente é para todos e é um pilar para a saúde. O córrego João Cesário, ele merece ser revitalizado de ponta a ponta. São 3.500 metros, não é tão grande. O córrego João Cesário é uma referência, inclusive. O problema que estão tentando fazer para favorecer alguém, ele vai ocasionar mais problema. Posso estar equivocado? Claro que sim, sou passivo de erro. Mas a minha colocação neste momento é que a lei máxima é a Lei Federal 2.561. Dentro desse quesito de meio ambiente, já podia então já pegar um embalo, e aí a Secretaria de Meio Ambiente precisa ter mais atuação em relação, principalmente, aos cursos d'água. Se a gente pensar no Córrego das Antas, que o Córrego das Antas ele atravessa aqui, vai sair, vai cair lá... 34 quilômetros, sendo 27 quilômetros em perímetro urbano, certo. E Anápolis ele tem hoje um lixo que 200 caminhões não retiram dele. O senhor sabia disso? Pois é, esse é um problema sério. Tem que parar com esse negócio de ficar fazendo discurso de sustentabilidade, Jackson. E de sustentável não tem nada. Porque se você sair daqui agora, da Câmara, e nós formos num pedacinho dele ali, nós vamos recolher no mínimo 1 tonelada de lixo. PET é o que mais tem. Mas o senhor sugere então para a gente encolher, ficar calado? Não, eu não estou sugerindo nada. Não, mas pelo que o senhor falou aí, vamos parar com esse discurso, Não. É que parece que tem... Me permite concluir o meu raciocínio. Veja só, estou concordando com você que o problema ambiental em Anápolis ele é grave. E estou dizendo que a Secretaria de Meio Ambiente está inerte em determinados Com certeza. Onde o senhor quer que eu assine? Deixa eu. O senhor quer fazer... Eu quero falar um negócio. Mudar um pouquinho do assunto, do sabe? tema. É assim, ó. Quando a gente ganhou Meu Lote Minha História, né, a gente foi muito feliz nisso. Tanto que eu e minha esposa, a gente tem uma promessa que a gente vai para a Trindade todo ano, né? Enquanto a gente não construir a casa da gente, foi uma promessa que a gente fez. A gente vai ali do Padre Pelágio até lá, 20 e poucos quilômetros. 21 quilômetros. E assim, eu vejo muito caso que acontece que a prefeitura joga a população e faz uns programas igual foi o nosso, né? E assim, a gente vê obras abandonadas, obras essenciais para o nosso município, né? Eu queria saber assim da Câmara, de ti, se tem algum programa, porque assim, eu não acho justo um prefeito entrar assim e não terminar uma obra, igual a obra da Vila Formosa, que eu fui morador muitos anos ali da Vila Formosa, a obra do colégio ali. É assim, eu acredito que tem 2, 3 anos, se eu não me engano, você acompanha a obra ali. O prefeito, os próximos prefeitos que entrassem no governo do colégio. Aquele colégio qualquer, já que é bem ali na avenida. Então, assim, eu queria que o próximo prefeito tivesse uma lei que obrigasse a terminar as obras. Eu quero agradecer você, Fabrício, pela sua pergunta. E o vereador Jacques tem trabalhado muito aqui na casa nessa linha. Lei 170 de 2025, de autoria do vereador Jackson Charles. Eu estou falando em 2025, agora. Ano passado. Recente, né? Proíbe a inauguração e entrega de obras públicas incompletas e inacabadas ou que, embora conclusas, não atendam ao fim a que se destinam de imediato. Esta lei é uma lei que eu fiz, que eu apresentei nessa casa, que já foi promulgada, é a Lei 170 de 2025, que atende exatamente a sua preocupação, com penalidades de improbidades administrativas. Então, dentro do que vem acontecendo ao longo do tempo, nós temos preocupado muito. Por exemplo, eu protocolei uma lei essa semana que ela determina que o Poder Público Municipal do Executivo encaminhe para essa Casa Legislativa um relatório contendo todas as ações estatísticas e manutenções feitas em todos os parques e praças da cidade. Por exemplo,
O prefeito A vem, faz uma praça, coloca lá o equipamento de ginástica, e o prefeito B vira as costas e o equipamento de ginástica quebra, fica sem equipamento de ginástica e nada acontece. Agora, o vereador Jackson protocolou agora essa semana, a lei está aqui inclusive comigo, se vocês quiserem levar a lei, pode levar. Com certeza, cara. A lei está aqui comigo, que obriga o poder público, está aqui, institui o Programa Municipal de Selo de Qualidade dos Espaços Públicos no âmbito do município de Anápolis, né? Fica no âmbito do município de Anápolis o Programa Municipal destinado a incentivar, conservar, manutenção, acessibilidade, segurança e qualidade dos espaços públicos, onde o município terá que, nas prestações de contas, apresentar um relatório de tudo aquilo que ele fez e de tudo aquilo que ele fará e quais são as praças, parques e equipamentos públicos que foram recuperados. O que entende-se por equipamento público? Praças públicas, parques urbanos, academias livres, quadras esportivas, playgrounds e áreas recreativas, abrigos do transporte coletivo, áreas verdes públicas em geral e demais equipamentos urbanos de uso coletivo. Acontece muito nos abrigos. Só uma pergunta. Pois não. Quando fala de equipamentos públicos, entre hospitais, escolas... Tudo. Certo. Tudo. Então, ele tem que prestar uma conta agora para a Câmara, assim como tem uma lei minha, que começou a valer esse ano, olha só, começou a valer esse ano, que obriga o gestor do SUS a prestar contas exclusivas das ações feitas na saúde e o planejamento para o próximo ano. Quando você fala gestor do SUS, é qual gestor? É o secretário municipal de saúde. Gestor municipal. O gestor do SUS da cidade é o secretário municipal de saúde. Antes não tinha. Fazia-se uma prestação de conta aleatória. Quanto fazia? Não, obrigatório. É obrigatório fazer. Fazia, obrigatório. Fazia aleatório. Final do mandato? Não, são quadrimestralmente. Isso se faz. Só que não especificava especificamente o que aconteceu, qual é o saldo, o que tem, o que foi feito, o que vai fazer especificamente na saúde. Também é uma lei do vereador Jackson que já está valendo. Já começou, o quadrimestre passado, nós já tivemos uma prestação de contas. Mas quando o senhor pede para prestar esclarecimento, acho que o senhor poderia estender um pouco mais, não só ao diretor aí, que é o da saúde, mas como também o secretariado das ações dele, porque ali envolve dinheiro público e a gente vê, por exemplo, o secretário de Meio Ambiente... Mas específico nesse caso é só do SUS? Eu acho que a pergunta dele é essa. A pergunta dele ele não entendeu. Existe a prestação de contas macro, que vem todos os secretários. Sim. Existe. Esse caso é específico. Esse caso é específico para a saúde, para o SUS. Então eu tenho uma pergunta para fazer. Pois não. Veja bem, nesse caso, nós temos déficit de leitos em Anápolis, em determinadas áreas. No caso, por exemplo, uma área ou outra que às vezes é mais específica. O que é, então, no caso dessa obrigatoriedade? Porque a obrigação ela tem que gerar uma responsabilidade, correto? Sim. O que é que essa responsabilidade do gestor, do secretário de saúde municipal tem que fazer para evitar isso? Porque hoje a gente tem vários casos, por exemplo, que o doente cai na regulação e ele tem que ir para outro município, porque não tem condição de ser atendido. Olha, aqui. é um outro assunto delicado e importante de ser tratado. Primeiro que o município tem, obrigatoriamente por lei, 15% obrigatório para gastar na saúde. Sim. O município de Anápolis tem gasto entre 19, 18, excedente o limite. Acima do teto. Acima do teto. Essa lei tem qual o condão? É de cobrar do gestor o que efetivamente foi feito, qual é a demanda reprimida, ou seja, olha, como é que está aqui a... Se está faltando leito é porque a demanda está reprimida. Demanda reprimida de leite, demanda reprimida de consultas, de cirurgias. Material. E o que ela vai fazer para o próximo ano para reduzir essa demanda então ele tem que apresentar um plano estratégico. Exatamente. De ação. De ação para reduzir. Porque pergunta, isso tem que ser... ele precisa ter validação da Câmara ou não? Ele só apresenta? Não, ele é validado pela Câmara. Ele chega com o plano dele de ação e tem que ser validado aqui. Isso tem que ser validado, tem que ser aprovado. Já foi feito alguma vez? Já foi feita a primeira. Jackson, fura-fila é crime? E já tem, só uma pergunta. É crime. Na saúde? É crime. E quando o prefeito, o cara aborda ele, prefeito, eu tô com uma situação aqui que ninguém me atende, ele liga na hora, mas a pessoa aí liga. pode não ser aí pode não ser fura-fila. A fura-fila é quando você pega uma pessoa e fura-fila lá na regulação. Mas se você tem um médico, amigo seu, que ele pode te atender. E a saúde é necessária. Esporadicamente, isso não é fura-fila. Assim, Jackson, eu tenho até um vizinho lá, ele é pedreiro, sabe? E
já perdeu quase a visão de um olho e está precisando de uma cirurgia, meu vizinho. E quando eu fiz o grupo aqui, do Meu Lote Minha História, não chega só as coisas do Meu Lote Minha História. Você vê mãe solo, mãe com crianças. Tem uma senhora mesmo que a filha dela se bate e fala que é a mãe que tá batendo, sabe? Então, assim, o pessoal procura muito as reclamações. Igual hoje eu estava acompanhando um colégio lá no Jardim Alvorada, tá tendo infestação de pombo, né? As crianças tá indo pro colégio e os pombos tá invadindo o colégio. E nessa área, assim, eu acho que tá faltando fiscalização do poder público, porque em todas as áreas a gente também teve denúncias de áreas ambientais sendo invadidas. Entendeu? O pessoal do nada solta assim, ó, tem área ambiental, aí filme e manda pra gente, né? E tem muita gente pedindo socorro nisso aí, né? Então a gente acompanha tudo essas informações e eu acho que a Câmara tinha que ficar mais de olho nessas fiscalizações da Prefeitura em todas as áreas, área de saúde, educação, porque tem colégio, igual foi falado, colégios com problema de pombos, né? Você deve estar falando especificamente da Nadir de Souza Andrade. Isso. Deixa eu te explicar, é importante. É antigo, né? O Colégio Nadir de Souza Andrade, ele existe há 13 anos. A minha filha estudou. E lá no princípio ele foi alugado a área porque ela não tinha uma escola necessária. Então, vamos entender assim, essa escola vem desde o governo do Partido dos Trabalhadores, desde o PT. Desde o PT. Tá? E é uma área alugada. E no contrato, a obrigatoriedade da manutenção é do proprietário e não é da prefeitura. Tá? A prefeitura cobra e tal. O que vai acontecer? O prefeito Mascoy assumiu, já viu o problema, detectou o problema e já está planejando, inclusive, vai ser construído ali próximo ao Leblon, vai construir uma escola pública para atender a demanda daqueles alunos. Então, esse assunto não é um assunto que está jogado de lado. Tanto a Câmara quanto o prefeito tem conhecimento, né? E já está sendo encaminhado. Estamos chegando ao final, né, do nosso primeiro podcast, Jackson Charles na mira, 3 contra 1. Não, deixa eu dar uma. Eu vou deixar. Deixa eu fazer um agradecimento. E aí eu quero aqui, em rápidas palavras, para que vocês possam fazer o fechamento. Eu e o Jackson já saímos tapa jogando bola. Porque, gente, ele é muito ruim de bola, mas o coração dele é gigante. Num episódio da minha vida, e Jackson, você sabe disso, eu te falo de coração, um cascavel picou o pé da minha filha. Gente, nós desesperamos, correndo atrás de socorro, com dificuldade, graças a Deus. O Samuel Isso foi depois ou antes dos tapas? Não, os tapas foi depois. Foi depois? Os tapas foi que você pediu para deixar a Tânia de lado, seu mala. E aí, Anápolis não tinha soro antiofídico. E um colega meu que é médico, ele falou assim, irmão, vamos rezar, vamos ver. No outro dia eu fui visitar minha filha, ele pegou e falou, você é o quê do Jackson? Eu falei, rapaz, nada, o Jackson é um vereador. Ele falou, cara, o cara saiu de madrugada, foi em Goiânia buscar um soro antiofídico. E o Jackson tem feito coisa por muita gente, fez pelo vereador Swander, quando ele estava num momento delicado. Então, o Jackson é esse cara aqui que vocês estão vendo. Você grita, você briga com ele, ele recolhe, ele vai para cima, daqui a 3 minutos ele está buscando esclarecimento com medo de ofender as pessoas. Então, cara, obrigado por participar desse primeiro podcast seu. Sucesso, porque a população precisa disso aqui. A população precisa ter o prazer de falar, eu estou vivo. E também, um restinho das palavras aqui, lamento pelo prefeito Márcio Correia não conseguir andar a tempo e com a cabeça do senhor. Para mim, ele há de crescer, mesmo que demore um pouco, mas não pode ser centralizador, tem que olhar para os lados, principalmente para as instituições de terceiro setor, como eu, que meu trabalho é voluntário. Quando nós falamos que nós íamos plantar 5.000 mudas em 60 minutos, é algo sério, mas infelizmente a Anápolis não nos aceitou, não nos permitiu, mas nós estamos aqui, firme e atuante. Obrigado, viu, Obrigado, Félix, obrigado. Ô, Fabrício. Eu queria agradecer em nome do Meu Lote Minha História, né? A oportunidade que a gente teve aqui para debater os problemas, não só do Meu Lote Minha História, outros problemas também. E que você continue com um ótimo trabalho. Quando eu conheci o vereador Jackson,
que foi pouco tempo, o pessoal chegou em mim, não, o Jackson é ignorante. E eu lembro muito bem o que eu falei. Às vezes a ignorância das pessoas, o jeito de falar, é porque ele está falando a verdade e não gosta das coisas erradas. E as pessoas não gostam de escutar a verdade. E as pessoas não gostam de escutar. É igual a gente fala muito ali no meu Ótima História. Todos os coisas que tá botando em pauta, sempre vai ter uma pessoa para reclamar. Sempre, sempre. Esses dias eu até falei, ó, se o prefeito chegar e dar uma casa, construir, falar, ó, vou construir a casa para você no lote, aí a pessoa vai falar, não, mas eu tô precisando dos móveis, né? Sempre vai ter um problema. Então, assim, a gente tem que aprender a escutar mais, né? E falar menos, porque atitudes todo mundo tem, falar, todo mundo conversa, até papagaio conversa. Então, assim, foi um prazer conhecer o Jackson, que eu não conhecia realmente. Fui acolhido aqui pela Câmara por todos, graças a Deus, a gente foi escutada e a gente vai continuar até aprovar as leis. E eu vou deixar bem claro, minha luta aí não vai ser só meu Ótima História. Quem precisar, a gente vai estar correndo, a gente vai estar abraçando. Eu tenho 20 e poucos anos, eu sou baiano, né? Nasci em Barreiras, Bahia. Oxe, e aí o que acontece? Anápolis me acolheu e acolheu muito bem. E eu sou grato à cidade de Anápolis, entendeu? Eu quero te agradecer e dizer o porquê que você simpatizou comigo. Eu sou baiano de Angical, que está ao lado de Barreiras, e eu morei em Barreiras enquanto criança. Então, talvez seja essa água de Barreiras que está fazendo a gente se considerar e se respeitar. Água do Rio Corrente. Anderson. Jackson, obrigado pela oportunidade, obrigado aos internautas por ter nos acompanhado. Jackson, é importante esse canal de debate, que as pessoas, a comunidade, o Estado, porque isso aqui não fica só dentro de Anápolis, né? Todo mundo pode ver. E o mais importante que nós precisamos, Jackson, e a última coisa que eu tenho a dizer, é que o setor do agro, da roça, né, nesse mandato está abandonado. Nós precisamos que o prefeito Márcio Corrêa volte à sua sensibilidade. Assim, Márcio, como você tem sensibilidade com as crianças na rua, com o pessoal que está abandonado, com gente que você encontra pelas madrugadas, gostaria que você tivesse a mesma sensibilidade com o pessoal da roça, principalmente do Piancó. Por quê? Porque precisa ter política pública voltada para o setor que sustenta. Nós somos grandes produtores em áreas de hortifruti em Anápolis e a prefeitura até agora não deu o reconhecimento. A começar que nós não temos ainda um setor que fale, né, diretamente com a população. Infelizmente, prefeito, promessa sua, mas infelizmente até agora o senhor não cumpriu, não foi criada a Secretaria de Agricultura da cidade. Foi uma promessa sua de campanha, nós rodamos, pedimos voto e estamos esperando o senhor cumprir a sua promessa. Tem mais 2 anos de mandato, quem sabe ele cumpre. Obrigado, Anderson. Chegamos ao final do primeiro episódio, vamos dizer assim, do programa, do podcast Jackson Charles na Mira, 3 contra 1. Opa, 2 né? contra 2. 3 contra 1. E, na verdade, se você... É uma pena que, infelizmente, eu não fui tão exigido aqui como eu gostaria que fosse, né? Da próxima vez, vocês ficam à vontade, que eu estou à disposição para enfrentá-los em todas as demandas. E se você quiser ser para estar sentado aqui em uma dessas cadeiras, deixa aí o seu comentário e diga que quer participar com um tema que você achar conveniente, representando aqui a população anapolina. Eu sou Jackson Charles, porque entre o sim e o não, eu escolho a população, porque servir é a minha missão. Muito obrigado a todos.